Fala, amiguinhos, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estão aproveitando as nossas aulas? Espero que sim, meu povo. Na última aula, eu trabalhei com vocês alguns conceitos relativos a transformações químicas, tá? Dei alguns exemplos para vocês, né? E no final da aula, eu propus para vocês um desafio, né? Vocês conseguiram fazer? Estão lembrados qual é o nosso desafio? Lembra do nosso desafio? Com a supervisão de um adulto, faça um bolo de sua preferência e observe o que acontece. Então vamos ver aqui. Letra A. Quando você mistura todos os ingredientes. Ok. Então vamos ser bem pontuais aqui nas nossas colocações. Quando você vai fazer uma receita de bolo, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Separar todos os ingredientes. Então você separa o leite, você separa os ovos, a manteiga, a farinha de trigo, né? O fermento e algum outro componente que esteja lá na sua receita, tá? Então você separa. Então quando você separa esses ingredientes, você observa o quê? Que cada ingrediente ele tem uma propriedade específica. Um é sólido, o outro é líquido, o outro ele é meio pastoso, no caso da margarina, não é isso? Então você tem ali diversas substâncias com características diferentes. Aí você pega esses componentes, essas substâncias e faz o quê? Mistura esses componentes numa vasilha. Certo? Qual é a primeira coisa que você observa quando você mistura todos esses componentes? Vai ter alteração de quê? Da estrutura deles. Então você observa ali que quando você mistura a farinha com o leite, com os ovos, com a margarina, com o fermento, o que acontece ali? Você tem ali, primeiro, uma mudança na característica de todas essas substâncias. Ao invés de você ter todas elas, em vez de você conseguir observar todas elas, você só observa uma coisa só. Então você tem uma mistura ali homogênea, algo homogêneo, um produto homogêneo, certo? Esse produto homogêneo, você não consegue diferenciar quem é ovo, quem é o leite, quem é a farinha de trigo, quem é o fermento e as demais coisas. Tudo bem? Então você consegue observar ali a mudança nas suas características físicas, certo? Porque você não tem ali cada um separado, você tem todos juntos. E você tem também uma alteração na cor, tá? Um é branco, um é mais amarelado, né? E quando você mistura esses componentes, eles vão ter também uma alteração na sua característica de cor, tudo bem? De textura, tudo bem? E aí você unta a forma, você pega ali a farinha de trigo, você coloca a farinha de trigo ali naquela forma para você colocar a massa e você faz o que? Põe no forno. O que acontece quando ele está no forno? Quando ele está no forno, o que acontece? O calor do forno, quando você põe ali um forno ali a 180 graus, por exemplo, para você fazer o bolo, esse calor, essa temperatura vai fazer com que esse bolo cresça, vai induzir o fermento que está na massa a aumentar, a crescer, a dar uma forma mais volumosa, tá? No seu bolo. Então você vai ter um bolo grande, um bolo firme, tá? Você coloca, por exemplo, pouco fermento, ele vai crescer pouco, tá? Quando ele estiver agindo com a temperatura. Quando você está colocando exatamente a quantidade correta de fermento lá na sua massa, o que acontece? O seu bolo vai crescer justamente no tamanho da forma, tá? No tamanho que é desejado lá na sua receita, tudo bem? Então, o que a gente pode observar? Que os ingredientes que estão lá na sua receita, eles são chamados de reagentes. E o resultado final da mistura
O resultado final do que você pretende, é o produto que você pretende, é o bolo. Vamos ver, pessoal? Quem é que participa das reações químicas? Quem são os componentes que participam das reações químicas, das transformações químicas? Então nós temos os reagentes, tá? Quem são os reagentes? São as substâncias químicas que estão presentes antes do início das reações químicas e que juntas resultam na transformação química. Ou seja, como as figuras abaixo ilustram. Então tem um ovo, tem um leite, tem um farinha de trigo, tem um açúcar, tem um fermento, tem manteiga. Eles juntos vão formar uma coisa só, tá? Uma mistura, a massa do bolo. Mas cada um em separado vai ter uma propriedade específica, tudo bem? Então cada componente desse, por exemplo, na sua receita é chamado de reagente. Tudo bem, meu povo? E aqui nós temos então os produtos, que são os resultados provenientes das reações e transformações químicas. Ou seja, quando eu pego todos esses componentes e misturo, eu tenho a massa do bolo. Tudo bem? Eu tenho ali algo homogêneo, que quando colocado no forno a uma temperatura X, uma temperatura ideal, ele vai crescer e vai ter como resultado, vai ter como produto quem? O bolo. Então, este experimento que eu propus para vocês é um experimento que é fácil, você consegue fazer na sua casa e você consegue observar também como ocorre essa transformação química. É uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Isso não acontece só para o bolo, isso acontece para o pão, tá? Pão é a mesma coisa. Quando você tem ali a ação das bactérias que estão ali entrando em contato com a massa, a mesma coisa, tudo bem? Então, são situações que você consegue observar durante a sua vida, o seu dia a dia, tudo bem? São coisas que você consegue observar na sua própria casa. Ok, pessoal? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.